Menina, o pessoal fica animado com os debates, né? E se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha aí do outro lado, é muito bem-vinda a esse lugar. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal, lá no apoia-se/Jana Viscardi ou então aqui no Clube de Membros. Muito obrigada a todas as pessoas que vêm apoiando a minha produção de conteúdo. E é claro, você pode apoiar de outras maneiras, deixando aqui o seu comentário, senta o dedo nesse like, isso é muito importante, e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. E hoje eu decidi trazer breves apontamentos sobre a questão dos debates. A gente está vivendo esse período eleitoral e um desses gêneros textuais comuns ao período eleitoral é justamente o debate televisionado, em que boa parte das candidaturas estão lá, né, são convidadas para falar. E por que boa parte? Já começamos por aí. Boa parte porque, de acordo com a lei eleitoral, uma televisão é obrigada a chamar um candidato que tenha no seu partido representação de, no mínimo, se não me falha a memória, 5 deputados. Essa é a obrigatoriedade. O jornal, né, a rede de televisão, pode convidar todas as candidaturas se quiser? Pode, mas não pode negar o convite a quem tem esse mínimo aí de representação. Isso é muito importante porque nesse ano mesmo, uma crítica muito forte veio dos setores da esquerda mais radical, porque suas candidaturas não puderam estar presentes nos debates, porque a elas foi negada esse direito. E muitas vezes o que se via era a justificativa ser: não, é porque essas pessoas não podem ir, porque só vai quem tem representatividade X no Congresso, ou seja lá o que for. Quando na verdade não é isso, né? Como eu acabei de dizer, é obrigado a ser chamado aquele que no seu partido tem essa representatividade, mas não se impede de convidar aqueles que não têm esse mínimo de representatividade lá no Congresso. Então, esse é um ponto muito importante, porque no final das contas, o debate é mais um espaço de visibilidade para as diferentes candidaturas, e quando você nega a presença de algumas dessas pessoas, você nega a elas o direito de, sim, ter visibilidade, apresentar as suas propostas e participar daquela conversa ali. Então, acho que a gente já começa com esse ligeiro comentáriozinho aí e tal, para fazer a gente pensar sobre esses espaços. E por que isso é importante? Porque são espaços que têm regras muito definidas. Um debate, ele tem muitas regras, um debate televisionado, né, político. Observe que tem lá X minutos para perguntar, X minutos para responder, a pessoa tem direito a uma réplica, a uma tréplica, se for mencionada pode fazer isso ou aquilo, em cada bloco apenas uma pessoa, a pessoa pode ser mencionada ou chamada apenas uma vez para garantir que, né, haja uma oxigenação aí da presença das pessoas para serem perguntadas, né? Só que essas regras, elas podem mudar ao longo do tempo, né? Elas não são necessariamente as mesmas o tempo todo. Mas é importante a gente entender que há regras. No entanto, isso não significa dizer que tudo o que acontece ali é ensaiado. Pode ser que as pessoas ensaiem. Em 2022 tivemos aí figuras que pareciam estar fazendo uma dobradinha, não é mesmo? Qual é a tua opinião sobre isso, prezado padre? A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país. Mas enfim, isso é tema para uma outra conversa. Mas ao mesmo tempo, é inevitável a gente pensar que, ao saber que vão participar de um debate, as candidaturas se preparam para essas conversas. E isso é importante de ser dito porque também é muito comum a gente ler ou ouvir por aí que o debate é importante porque é um momento em que a gente vai ver as pessoas conversando sem ensaio, sem preparo, tudo muito sem roteiro. Quando, na verdade, não é bem assim. Primeiro, as perguntas que são feitas a partir de uma preparação dessa candidatura. E é claro que eu tô falando aqui dessas candidaturas que têm, inclusive, mais condições de se preparar, né? Gente que tem equipe, que ajuda na construção do que são essas perguntas, as pessoas que ensaiam. Não significa que eles estão todos no mesmo lugar. Um outro elemento também muito importante, porque esse espaço parece ser assim, olha, estão todos sob as mesmas regras, então é tudo igual. E é evidente que não, porque por trás dessas regras todas e desse momento em que as pessoas estão ali falando, você tem gente que tem mais e menos equipe para se preparar para estar nesses espaços. E isso não pode também ser ignorado quando a gente pensa na performance dessas figuras, que é também um outro elemento. Não podemos nos esquecer que essas figuras estão ali como
políticos buscando fortalecer as suas candidaturas, aparecerem, se mostrarem e, claro, também em contraponto, fazer o negativo do outro para fazer o positivo de si. Uma série de argumentos são empregados para isso, argumentos de diferentes naturezas que são inclusive estudados aí para quem estuda retórica, por exemplo. Mas a gente não pode se esquecer que as pessoas elas não chegam no mesmo lugar. As regras valem ali para todo mundo que está ali. Mas há pessoas que têm equipe para fazer essa preparação, há pessoas que não têm nenhuma equipe, ou pouca equipe, ou pouco tempo, mais ou menos tempo. Tudo isso muda a maneira como essas pessoas aparecem ali. Mas a princípio, considerando uma dada estrutura, uma estrutura mínima possível para essas candidaturas, essas pessoas se preparam minimamente, tanto é que elas têm vários papéis na mão, inclusive, porque são as perguntas que querem fazer e porque, inclusive, já elencaram possíveis respostas. Então, quando você vê por aí as pessoas dizendo esse é um momento importante porque essas pessoas estão lá sem roteiro, isso não é verdade. Ela pode não estar com um teleprompter atrás de si, como é na campanha eleitoral, mas essas pessoas elas se preparam para estar ali. E aí é importante a gente entender as nossas falas públicas num contínuo, desde algo muito informal e bem feito online, digamos assim, né? Conforme a conversa acontece, como é uma conversa informal com um amigo, porque você não se prepara necessariamente para essa conversa. Às vezes, para alguns, você pode até se preparar, né? Uma briga, uma coisa assim. Mas, a princípio, uma conversa bem informal, você encontra alguém na rua e vai conversar. Você não tem um preparo para estar ali, mas as falas, elas não são todas sem roteiro. Quando você se apresenta num congresso, quando você faz uma fala pública qualquer, é muito possível que você se prepare para isso. Então essas falas, elas são mais roteirizadas. Então se engana quem diz que um debate é algo que aparece sem roteiro. Isso não é verdade. E de novo, lembro dos papéis que essas pessoas seguram para pensar qual é a pergunta que vai fazer para fulano, para ciclano. Então isso já mostra pra gente que a gente tem assim um mínimo de roteirização aí. É claro que essas coisas podem sair do controle, que pode ser que alguém te faça uma pergunta que você não estava esperando, que você não preparou. Fala sobre o que tu quiser. Essa é a pergunta. Então isso sim, de fato. Ou porque os ânimos ficam mais arrefecidos, porque você vê que um candidato está fazendo duplinha com o outro, porque alguém vem e te fala uma coisa, as pessoas ficam se xingando, veja. Baixaria temos desde sempre. E aí eu já chego nesse outro lugar. É muito comum também a gente ver pelas redes sociais as pessoas dizendo é um absurdo aquilo que os debates se tornaram. Veja, desde o primeiro debate você tem bate-boca, gente acusando um ou outro de uma coisa ou outra. Por quê? Porque uma figura política se consolida em pelo menos dois polos. Construir uma boa imagem de si, já falei disso também, inclusive no vídeo passado eu falei sobre isso, tá aqui, eu estava falando sobre um vídeo do Ciro e eu mencionei, e também trazendo o que há de ruim do outro, que é consolidar uma imagem ruim de um outro, ou dos outros candidatos e candidatas. Então, veja, esse mínimo aí sempre vai aparecer, o que pode levar sim a bate-boca. É o que nós queremos? Talvez até seja, não é mesmo? Tem pessoas que querem assim, uma disputinha, uma tensão, não. As pessoas vão dizer, não, é uma baixaria o que se tornou. Mas veja, esses enfrentamentos, eles existem desde sempre. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 5 minutos, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. É antirregimental, não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Está aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. A questão é pensar, por exemplo, quando você tem um candidato de extrema-direita que mente do início ao fim, sem nenhum escrúpulo, somente. É evidente que você vai ter um outro nível de conversa que é impossível, né? Porque a pessoa tá falando mentira, 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 você tá o tempo todo tendo que rebater a mentira do outro. Então, isso é, claro, bastante mais problemático do que o cara que apenas infla um pouco o que é o próprio governo, ou sei lá o que for. E veja, eu tô falando isso não para validar as pessoas que estão lá se gabando, maquiando dado, ou seja lá o que for. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de alguém que fala que existe a mamadeira de piroca, algo que no nosso materialismo aí do mundo não existe, entende? Existe discursivamente, vira essa coisa aí que as pessoas acreditam em função de um pânico moral, não porque essa coisa materialmente esteja presente no mundo, entende? Né? Isso é uma coisa criada, inventada, e existe no mundo a partir desse lugar, de uma invenção mesmo, né? Então, observe que
portanto, quando a gente fala disso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, que um debate, ele não tem uma função única. E esse é um outro elemento interessante, porque as pessoas parecem que elas esperam uma única função do debate, que é, o debate é o lugar de você esclarecer propostas. Talvez no mundo ideal fosse essa, ou é essa a ideia de um debate. Mas no mundo concreto, o que a gente vai ter é a consolidação dessa persona política através de diferentes recursos, que não é só o de trazer a própria proposta, mas é a maneira como faz uma pergunta, é a maneira como responde a uma pergunta. Então observe que há vários elementos. Se está olhando para a câmera, se está olhando para o colega que está fazendo a pergunta, né? Se o debate é feito para conversar com o público, é provável que as pessoas vão querer se dedicar a olhar para a câmera ao invés de olhar para a pessoa que está fazendo a pergunta. Então todos esses elementos, e são muitos elementos multissemióticos mesmo, que participam de um debate e que são importantes, todos eles concomitantemente para um debate, e que não necessariamente tem como fim único e exclusivo apresentar a proposta. Acho isso super importante da gente entender, porque um debate ele vai ter fins variados, né, de você se consolidar como uma figura política de uma característica X, sei lá, forte, delicado, embativo, sabe? A figura do honesto ou a figura do que combate a corrupção. São vários os elementos e que passam pela postura física, a maneira como olha, como usa os gestos, como também as roupas que usa. Veja, tudo isso é significativo e vai reverberar em diferentes rumos e não exclusivamente, de novo, para essa coisa de é só apresentar proposta, né? É muito limitador a gente olhar dessa maneira. E muitas vezes jornalistas fazem isso, é um absurdo, porque deveríamos estar apresentando propostas. Tá bom, ok, mas que tal você ir num nível um pouco mais profundo, e discutir um pouco o que é a construção e a consolidação de personas políticas, todas elas. O que passa justamente pela construção do que são esses gestos, esse tom de voz, as palavras que usa, a vestimenta que tá trajando, como pergunta, que tipo de pergunta faz. Tudo isso é significativo. Quem são as pessoas que convida para a pergunta? Como se comporta na pergunta, na resposta? Então, eu acho importante trazer essa conversa para vocês, porque senão eu acho que fica muito simplista a conversa. Está ruim porque não estamos debatendo propostas. Bom, a gente até pode questionar o modelo, mas entender que nunca foi só sobre propostas. Sempre foi sobre todas essas outras coisas que tem a ver com consolidação de uma persona política, que passa por diferentes esferas. E hoje com as redes sociais ainda mais, né? E uma das esferas é essa da televisão, né? De participar de um debate. Mas hoje há tantas outras, né? Eu tava vendo um vídeo, já não lembro mais qual foi, de a pessoa dizendo que o debate é a peça mais importante para o jogo político. Mas em 2022, será que o debate é a peça mais importante, né? Eu não tenho recursos aqui estatísticos para dizer que é a mais importante, inclusive porque eu acho que seria muito difícil medir, né? O voto que vira, se não vira e tal. Mas de pensar que essa é uma peça que sim, é importante, porque ainda é um espaço muito significativo para boa parte das pessoas desse país, mas não é o único, porque hoje se recebe muito mensagem no WhatsApp, porque as pessoas encaminham diferentes formas, diferentes conteúdos em diferentes formatos, né, nesses outros espaços também. Então, é um espaço importante, mas não é o único, né? E aí entender que nesse espaço, então, o que vai se fazer é se defender de algo que é dito, entre aspas, atacar esse outro para continuar nessa metáfora da guerra, né? É a defesa, é o ataque, é também a proposta, é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, não é uma coisa só. E isso é muito importante para a gente pensar esse gênero textual, que não se reduz a uma coisa só, como eu já frisei aqui sem fim de vezes. Então eu acho que se você se perguntar a que serve um debate, pensa que há várias funções, que é tudo acontecendo ao mesmo tempo e junto a outras peças que são importantes dentro de uma campanha. Então, debate não acontece sozinho, é uma ferramenta, não é única, é uma peça no meio de um vasto conjunto de gêneros textuais que acontecem durante uma campanha eleitoral, né? E que, claro, a construção de uma persona política não acontece apenas na campanha eleitoral, mas ela se intensifica durante uma campanha eleitoral, né? E aí não esquecer, né, que essas regras parece que elas igualam todo mundo, mas essas pessoas elas não vêm de lugares igualitários, né?
Essas pessoas, elas não vêm dos mesmos lugares, com os mesmos recursos, com as mesmas possibilidades. Então é evidente que você vai ter gente mais ou menos preparada, gente com mais ou menos roteirização em função das possibilidades que tem, de recursos mesmo, para se preparar para essas diferentes ocasiões, né? E no caso do debate, é o que a gente falou. Você vai ter o momento do cara que ele é pego desprevenido, talvez, numa pergunta, o que precisa, então, ser algo menos roteirizado, mas não é tudo não roteirizado, né? É uma fala pública que é, muitas vezes, bastante estudada antes de chegar ali, né? Boa parte dessas perguntas são pensadas antes, e as pessoas estão sempre pensando, o que aquele fulano vai perguntar pra mim? Quais são as possibilidades? E se preparam pra isso. Não se esqueçam disso. Era isso que eu tinha pra dizer pra você hoje. Deixo aqui o meu beijo, meu abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.